Beleza. Gente, então, vamos lá, né? Então, estamos nas aulas aqui de 55 até a aula de 60. A gente vai falar de termodinâmica, tá? Então, são as últimas aulas aqui que a gente vai ver. Aí depois parte para revisão, tá? Vou invocar aqui um personagem enquanto isso. E ah, vamos começar esse capítulo, tá? Então, gente, como vocês podem perceber aí, ó, quem está com a apostila, ó, já é página 136, tá? A gente vai estudar termodinâmica, que é uma parte da física aí que vai estudar as transformações, né, entre calor e trabalho, né, essas relações que existem entre esses dois conceitos. Lembrando que calor é uma energia em trânsito, né, de um corpo para o outro, né, uma energia térmica em trânsito, e que ocorre devido a uma diferença de temperatura entre eles, tá? O trabalho também é uma forma de energia em trânsito entre dois corpos, né, mas devido à ação de uma força, tá? Então, vamos colocar aqui no Paint para mostrar para vocês um desenho, uma historinha aqui, que é a seguinte. Vamos colocar aqui desenhar um frasco aqui. E aí, esse frasco aqui, ó, ele tá cheio com um gás. Vou colocar aqui um êmbolo, né? Olha lá, ó, esse êmbolo aqui. Beleza, o que eu vou fazer, ó? Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui do lado. Então, gente, beleza. Aqui dentro desse recipiente aqui, né, tem um gás e as suas partículas estão aqui, ó, todas em movimentos aleatórios aqui, ó, desordenados, tá? E o que a gente vai fazer com esse gás aqui, ó? Nós vamos colocar aqui uma chama, por exemplo, aqui, né? Uma fonte de calor aqui, ó, certo? Para aquecimento desse gás, certo? Com o aquecimento desse gás aqui, ó, as moléculas vão ficar um pouquinho mais agitadas, certo? E quando elas ficarem mais agitadas, à medida que isso vai acontecendo, se esse êmbolo aqui ele é um êmbolo móvel, né? Elas vão aplicar uma força nesse êmbolo, e o que vai acontecer com esse êmbolo é começar a se deslocar, vai começar a se movimentar. No caso, ele vai ser empurrado aqui, ó, para cima, tá? Então eu vou colocar o êmbolo mais em cima aqui agora, e isso aconteceu devido à aplicação desta força, né? Realizada pelo gás devido ao seu aquecimento, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, gente, que essa fonte de calor aqui, ó, é uma fonte Q, tá? Uma fonte Q de calor, está fornecendo energia. Então, lembra lá da energia do que macete? O que é quantidade de calor? Quantidade de energia? Aqui é a mesma coisa. Então, eu coloquei uma chama aqui, esse Q é de quantidade de calor. Então, beleza. Ele começou a aplicar uma força aqui, ó, nessa tampa. Vamos colocar aqui uma letra F de força. E aí, provocou aqui uma mudança no volume ocupado pelo gás. A gente tinha aqui numa situação 1, né? A gente tinha um volume inicial aqui ocupado pelo gás, que eu vou chamar de V1, e a gente tem aqui numa situação final aqui, ó, um volume ocupado pelo gás, né, de V2, tá? Então a gente, olhando das duas situações, a gente tem aí uma diferença de volume, tá? A gente tem um delta V aí, ó, nesse caso, tá? E um ΔV, que é uma variação de volume, né, maior do que zero. Por que maior do que zero? ΔV é volume final menos o volume inicial. O volume final é maior do que o inicial, então, nesse caso aí, o ΔV, ele é positivo. Beleza? Ok? Então, beleza, pessoal. Nesse caso aqui, então, o que a gente vai considerar? Vai considerar o seguinte, que esse gás aqui, ó, ao aplicar uma força no êmbolo e o êmbolo deslocar, ele realizou um trabalho. O que é trabalho lá na física, gente? Trabalho lá na mecânica, certo? Trabalho, não sei se vocês se lembram, né? Vocês usam lá na mecânica, acho que com pipo, né? Vocês usam o trabalho igual a letra tal ou a letra W de work?
Tal. Tal. Beleza. Então, a letra tal aqui, né? Ela é, o que é o trabalho substancialmente, né? Trabalho lá na física, né? Quer dizer, aqui na física também, né? Mas lá na mecânica, é uma força produzindo, né? Um deslocamento em algum corpo. Então, F vezes D. É isso que vocês estão acostumados lá, tá? Beleza, gente. Acontece que aqui eu vou trocar essa letra F pela formulinha lá, por uma expressão lá da pressão, que também vocês aprendem lá na mecânica, ó. Pressão é uma força sendo aplicada numa área. Até aqui, beleza? Pressão é força por área. Famoso Newton por metro quadrado. Aí tem aquela piadinha toda. Bom, beleza. Eu vou isolar a força aqui, tá? Vou isolar a força nessa equação da pressão aqui, vou isolar. E não vou falar isolados dessa vez. Tá, ó. Força é pressão, então, ó, vezes área. Força é pressão vezes área. Para que eu fiz isso? Para substituir aqui nessa formulinha do trabalho, ok? Então vai ficar assim, ó. Trabalho é pressão, certo? Vezes a área, tá? Vezes o deslocamento. Beleza? Até aí? Então, o que a gente pode pensar aqui, né? Vamos pensar lá na matemática, né? Vamos pensar no volume lá na matemática, né? O que é o volume? A fórmula geral para cálculo de volume, quando vocês estudam geometria, né? É a área da base vezes a altura, certo? Volume é a área vezes a altura. Então, pegando essa equaçãozinha lá do volume, ó, que volume é igual a área vezes altura, né? Aqui a gente tem, ó, esse D na fórmula, que é um D de deslocamento, certo? É um deslocamento. A gente usa a letra D geralmente para deslocamentos horizontais. Para deslocamentos verticais, a gente usa a letra H, certo? Só que esse H aqui, que a gente vai usar, ele nada mais é do que esse volume que está aqui, ó, é a altura desse recipiente. E a altura desse recipiente está relacionada a um volume, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou trocar essa área vezes o deslocamento por ΔV. Por ΔV. Porque o ΔV dá para a gente aqui o deslocamento na vertical, certo? Dá o deslocamento na vertical, promovido pela força que o gás aplicou naquele êmbolo e o respectivo deslocamento do êmbolo. Então, essa formulinha aqui, ó, é super importante, que calcula qual é o trabalho realizado por um gás, né, quando ele recebe energia e empurra esse êmbolo para cima aí. Então, ó, perceba que nessa fórmula aqui, gente, é uma fórmula que só tem uma pressão, né? Então, quando que a gente utiliza esse cálculo, né, dessa energia que o gás gastou aí, que ele realizou para deslocar esse êmbolo? A gente utiliza essa fórmula aqui para pressão constante, tá? Processos isobáricos. Então é o seguinte, pressão constante. Beleza. Então a gente utiliza essa equação aí. Quando a pressão não for constante, gente, a gente vai ter que utilizar um outro método para cálculo do trabalho, que é através de um método gráfico, tá? Que é fazer a área do gráfico de pressão por volume, para a gente calcular o trabalho. Bom, aí, lembrando que esse ΔV aqui, viu, gente? Esse ΔV, ele é V2 menos V1, viu? Ó, ΔV, só lembrando. Então, ΔV é igual a V2 menos V1. Beleza aqui na área. Bom, beleza. Gente, mas também, né, poderia ser uma situação onde, tá, eu invertesse isso aqui, ó, eu tirasse essa fonte de calor aqui, né, eu vou tirar essa fonte de calor, tá, daqui,
E vou tirar também essa força aqui que o gás está fazendo nessa parede, né, nesse êmbolo. Porque aqui agora, o que eu vou fazer? Eu, com a minha força muito bruta, muito, né, intensa, eu vou pressionar esse gás aqui. Eu vou aplicar uma força nele. Peraí, deixa eu só avançar um. Eu é que vou chegar aqui nesse símbolo aqui, ó, com o meu dedo, e vou empurrar esse símbolo para baixo. Fazer uma força que eu vou aplicar aqui, ó. Ah lá. Vocês podem pensar assim, Diego, mas aí você vai destruir tudo com a sua força. Tá, isso é verdade. Mas se eu tomar muito cuidado, eu vou aplicar uma força aqui, nesse êmbolo, e aí ele vai começar a descer. E aí o volume final, né, o V2 seria onde está o V1 aqui, ó, seria o V2, certo? E onde está o V2 seria o V1. Eu estou invertendo a situação, certo? Então, eu é que vou empurrar agora o êmbolo para baixo. Se eu empurro esse êmbolo para baixo, eu estou fazendo esse gás ficar confinado num espaço menor, certo? Num volume menor. Aí, qual que é a diferença? A diferença é que na primeira situação era o gás que empurrava o êmbolo para cima. E quando acontece isso e o volume aumenta, a gente diz que o gás realizou trabalho sobre o meio. Foi o gás, ele foi o ativo na história, certo? Ele realizou trabalho sobre o meio, ele empurrou lá o êmbolo para cima. E na situação agora que eu estou falando para vocês, que eu empurro com o meu dedo o êmbolo para baixo, o meio, no caso eu, estou realizando trabalho sobre o gás. Estou realizando, eu estou gastando uma energia para, com a minha força, deslocar o êmbolo para baixo, tá? Só que quando eu faço isso, o volume, que era V2, que era onde o V2 é V1 agora, passa a ficar num volume menor. Então, quando acontece uma diminuição do volume, o ΔV será negativo, né, porque o volume final é menor do que o inicial, e o meio está realizando o trabalho sobre o gás nessa situação, tá? Então, vamos colocar aqui um resuminho aqui de delta, opa, delta V maior que zero, 2 pontos, tá? É, 2 pontos, não, deixa eu fazer uma setinha aqui de corresponde. Então, ó, corresponde ao seguinte: o gás realiza trabalho sobre o meio. Então, se o ΔV for negativo, aí inverte. Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu trocar aqui. Aí é o meio. O meio realiza. Eu coloquei realia ali. Realiza trabalho. É que eu tenho costume de escrever em latim. Sobre o gás. E aí, às vezes, falha mesmo, que eu confundo os idiomas. Eles trabalham sobre o gás. Tá, deixa eu trocar aqui. O gás realiza. Desculpa aí, gente. Tem todo esse conhecimento, a gente acaba sofrendo. Parei, viu? Bom, aí. Tá. Ok, gente. Agora, digamos uma situação que o volume nem aumenta e nem diminui, certo? Nem o gás empurrou o êmbolo para cima e nem algum agente externo empurrou o êmbolo para baixo. Não aconteceu nada. Ou seja, o volume permaneceu o mesmo. O que eu quero dizer com isso? O ΔV, ele é igual a zero. Então lembra, gente, o ΔV, nesse caso aqui, ó, ele está vinculado ao deslocamento. E trabalho é força vezes deslocamento. Então, se não teve deslocamento,
Lá na mecânica, lá, quando vocês aprendem trabalho, se não tem deslocamento, não tem trabalho. Então, não troca trabalho. Então, se não tem deslocamento, o sistema não troca trabalho. Então, o sistema não troca trabalho. Vamos ficar fazendo uma força lá na parede, lá, empurrando. Tá fazendo a força, mas tá deslocando a parede? No caso de vocês? Não. Então, aí trabalho é zero. No meu caso, lógico que é, vou mandar essa parede para outra dimensão. Bom, então, fora. Gente, já estou aqui com a roupa certinha já. Por favor, respeite. Ah, não, respeite não, repete a situação do maior e do menor que zero. Sim, claro. Então, ó, lembrando, ó, se o êmbolo, né, ele está o gás está empurrando o êmbolo para cima, que é desta situação aqui, ó, desta situação que está aqui, ó, para essa, tá? Se o êmbolo está sendo empurrado aqui para cima por conta de uma força aplicada pelo gás, aqui, né? Tem uma chama aqui, por exemplo, ó. Aí o gás que está empurrando o êmbolo para cima, ele é que realiza o trabalho sobre o meio. Por isso que o ΔV é positivo. Porque o que é o ΔV? É o volume final menos o volume inicial, certo? E nesse caso, o volume final, ó, ele é maior do que o inicial. Aí V2 menos V1 vai ser positivo, tá? Agora, se estamos mudando a situação agora, ó, dessa situação que está aqui, ó, para essa. Ou seja, eu estou empurrando o êmbolo para baixo. E aí, o volume final agora, ó, vai ser esse aqui é o V2, e esse daqui é o V1, tá? Então, o volume final, ele é menor do que o volume inicial. Por isso que o ΔV é negativo. Aí, qual que é a consequência disso? O meio, que no caso sou eu, estou realizando o trabalho sobre o gás, tá? Fazendo uma força, ele deslocando o êmbolo para baixo e o volume final é menor. Beleza? Ok? Se qualquer coisa, pode perguntar, viu, Aninha? Então, ó, imagina, que é isso. Ó, fechou. Então, se não tem, se o volume continua o mesmo, né, não teve deslocamento do êmbolo. Se o volume permanece o mesmo, tanto na situação 1 quanto na situação 2. Então, não teve, não trocou trabalho, tá? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir uma janela a mais aqui, só para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui com relação a um aplicativo, para a gente chegar lá na primeira lei da termodinâmica. Mas antes disso, enquanto vai abrindo aí o aplicativo, né? Então eu vou colocar assim uma frase para vocês, né? Então, ó, o trabalho, pode falar, David. Professor, nesse processo em que o meio realiza o trabalho sobre o gás, qual daqueles processos de pressão, volume ou temperatura ocorre? Tá. Tipo, no primeiro era isobárica, né? Tipo, tem algum processo específico para essa segunda? Então, aí, David, é o seguinte, eu vou abrir o aplicativo e mostro para você lá, então, tá? Já respondo, então, essa dúvida. Deixa eu colocar aqui, FET. Fica mais fácil. Dados básicos. Ó, vou colocar aqui na mudança de fase. Então, aqui, né? Aqui, ó, o segundo exemplo, né, gente? O gás estava ocupando um volume
Vamos deixar aqui uma temperatura já inicial, pelo menos aqui, diferente de zero. Tá aqui. O gás está aqui, se movimentando e tal. Aí, um agente externo aqui vai aplicar uma força. Quando essa força vai aumentando, vai empurrando esse símbolo para baixo, vamos perceber o seguinte aqui, ó. A pressão vai cada vez aumentando mais aqui, certo? Vai cada vez aumentando mais aqui. E quando a pressão vai aumentando, o que vai acontecendo com o volume? Vai diminuindo, certo? O volume vai diminuindo, ocupado pelo gás. E a pressão? Está aumentando. E a temperatura? Está o quê? A temperatura? Está aumentando. Então, ó, estamos aumentando a pressão, está diminuindo o volume, mas está aumentando quem aqui? A temperatura, certo? Então, aumentou a pressão, diminuiu... Opa, aí ficou uma pressão muito alta. Beleza. Então, a gente está mexendo com as três variáveis aqui, viu, David? Está aumentando a pressão, está diminuindo o volume, mas está aumentando a temperatura. Nesse caso aqui, ó, o meio realizando o trabalho sobre o gás. Tá? O meio realizando o trabalho sobre o gás. É que nesse aplicativo aqui, ó, o volume é constante, né? Ou seja, esse êmbolo aqui, ó, ele não tem liberdade. A pressão aqui é constante. Olha lá, o êmbolo ele não tem liberdade para se movimentar quando a gente aquece aqui, ó. Ele não tem mais. Numa situação onde ele tivesse liberdade, a pressão permanecesse constante, né? Ele ia começar a empurrar esse símbolo para cima. Aí o ΔV seria maior que zero. E, consequência disso, o nome gás realizando o trabalho sobre o meio. Tá? Beleza? Então, é isso, gente. Agora, a gente tem que também aprender uma coisinha aqui, ó, que é, para processos, né, que eu falei para vocês, né, onde a pressão ela é variável, a gente vai utilizar a seguinte situação. Observe, né, a formulinha aqui do trabalho é pressão vezes variação de volume, certo? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o trabalho ele é numericamente igual à área. Quando a gente multiplica pressão por volume, né, a gente obtém o trabalho. Então, como vocês já devem ter aprendido em várias grandezas na física, né, por exemplo, quando você tem um gráfico de velocidade por tempo, você faz a área, você encontra a distância percorrida, pois, lembrando, V igual a ΔS por ΔT. Quando você multiplica V por T, você tem o ΔS. Então, aqui permanece a mesma ideia, tá? Então, num gráfico de pressão por volume, a área deste gráfico é numericamente igual ao trabalho. Isso que vale tanto para processos a pressão constante, né, a gente fazer a área, quanto para processos onde a pressão está mudando. Então, se a gente tem o gráfico, a gente faz a área e a gente descobre qual é o trabalho trocado. A área do gráfico, qualquer gráfico? Não. Gráfico de pressão por volume. P. Esse X aqui vocês entendem, gente? Ó, esse PXV é pressão por volume? Não sei se vocês... Pressão por volume. Não é pressão V, é pressão por... A gente lê por, tá? Pressão por volume. Multiplicação, né? Beleza, gente? Então, um gráfico de pressão versus volume, a gente, fazendo a área do gráfico, a gente encontra o trabalho trocado. Beleza. Então, gente, vamos unificar algumas coisas, tá? Para isso, para unificar todas essas coisas, eu vou voltar aqui no aplicativo onde eu estava e mostrar para vocês aqui a partir do zero um conceito agora, que é o conceito de energia interna. Energia interna do gás. A energia interna do gás, gente, ela está relacionada com a temperatura do gás. Com a temperatura. Então, vamos dizer o seguinte, ó. Aqui, nesse exemplo que está aqui, ó, a gente tem essas moléculas, né? Aqui, desse gás, estão ocupando esse volume dentro desse recipiente que está aqui. Beleza. Quando eu forneço energia aqui, ó, para esse sistema, lembra qual que é a letra responsável por esse fornecimento de energia? É a letra
Q, aquele Qzão lá, estou fornecendo energia para esse, lembra que é o Q do que macete? Então, ó, estou fornecendo energia para esse gás aqui. Aí, duas coisas vão acontecer aqui, duas coisas, tá? Supondo que não tenha vazamento aqui desse gás, tá? Ele está preso aqui dentro desse recipiente que está aqui. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, a temperatura começa a aumentar. A energia cinética do gás vai aumentando, certo? Então, essa energia cinética aqui, né? Essa soma aqui dessas energias cinéticas das moléculas, a gente chama isso de energia interna desse gás. E aí, duas coisas vão acontecer quando eu forneço energia para esse gás. Primeiro, uma parte desta energia vai ser responsável para aquecimento do gás, para aumento da energia interna. A outra parte vai ser convertida em trabalho. Então, toda essa energia que eu estou fornecendo para o gás, ela está sendo separada. Diego, uma parte dessa energia que está fornecendo para o gás está sendo responsável para aquecimento né, do gás, ou seja, aumento da temperatura das moléculas ali, né? E a outra parte para a realização de trabalho, ou seja, o gás está começando a empurrar esse símbolo para cima. Então, foi feita uma divisão aqui desta energia total fornecida. E é isso que diz o primeiro princípio aí da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeira lei da termodinâmica. Ou primeiro princípio da termodinâmica, né? Vou colocar aqui, ó. Professor, Oi, diga lá. o senhor está compartilhando a tela? Veja bem. Tô. Obrigado. Valeu, Ana. Primeiro princípio da termodinâmica. Eu fui empolgado aqui. Dinâmica. Então, ó, olha só, gente, essa equação aqui do primeiro princípio da termodinâmica, né, da primeira lei da termodinâmica, ela é uma equação, né, de conservação de energia, tá? Então, eu vou colocar aqui essa lei, ó, esse princípio, desculpa, que tá assim, ó, que é a energia ali que o gás está recebendo, por exemplo, certo? É igual a, lembra que eu falei para vocês que essa energia que o gás está recebendo, ela é dividida em dois momentos, né? Primeiro, para aumento da energia cinética ali das moléculas, né? Dos choques entre as moléculas, do deslocamento entre elas ali, delas, quer dizer, e a realização de trabalho. Então, esse primeiro princípio da termodinâmica diz o seguinte: Q é igual a trabalho mais ΔU. E o que é ΔU, gente? Esse ΔU aqui, ó, é a variação da energia interna. Digo, como assim variação da energia interna? É assim, numa situação inicial, as moléculas estavam se movimentando, certo? Com uma certa temperatura. Aí eu fui lá e forneci energia, mais energia para elas. E aí o que aconteceu? Elas que tinham uma energia cinética inicial ali por conta da temperatura que elas tinham no início, elas começaram a se deslocar cada vez mais rapidamente, por conta que eu estou fornecendo energia para elas, e agora elas têm uma outra quantidade de energia, certo? Então, esse ΔU aqui a gente chama de variação. Deixa eu colocar uma letra maior aqui. Variação da energia interna do gás. O David queria perguntar. Professor, eu acho que ainda não ficou muito claro para mim o conceito de energia interna. Você pode repetir, por favor? Claro, sim. Vou colocar aqui um esquema, uma frase aqui para vocês anotarem primeiro, tá? Ficar bonitinho.
Energia interna do gás. Associada. Está associada com a temperatura do gás. Então, vou colocar aqui. Se a temperatura aumenta, 2 pontos. Deixa eu colocar aqui ΔU. É maior que 0. Energia interna aumenta. Energia deixa eu copiar isso aqui. Se a temperatura diminui, variação de energia interna menor que 0, energia interna diminui. E a última coisa aqui. Não varia. Não varia. ΔU é igual a 0. Então, David, eu vou colocar aqui para você a definição, e para todo mundo, né? A definição de energia interna, né? A energia interna de um gás, né, monatômica, de um gás perfeito, ela é a soma de todas as energias cinéticas médias das partículas, das moléculas. Então, cada partícula tem uma energia cinética, tem os movimentos de translação, de rotação, de vibração. O que é energia interna? É a soma de todas essas energias cinéticas médias das partículas que constituem aquele gás, certo? Aquela amostra gasosa. Então, é o somatório. Beleza, professor, mas é que tem uma parte que você disse que eu também perdi um pouco. Eu não sei se eu entendi errado, mas parte dessa energia é dissipada em forma de calor e a outra é promovem Não, trabalho ou eu entendi errado? não, não é dissipado, ela só é convertida. Então, eu estou fornecendo uma energia, eu estou conservando energia, eu estou fornecendo calor para um sistema, né, para um recipiente que tem uma quantidade de gás, e o que esse gás ele faz com essa energia recebida? Ele faz duas coisas. Primeiro, uma parte dessa energia é para energia cinética das moléculas aumentarem. Elas estão começando a ficar cada vez mais agitadas, aumentar a velocidade delas, de colisões, né, enfim. E aí, a outra parte dessa energia é para promover, por exemplo, uma realização de trabalho. Então, ela está sendo convertida em duas partes, mas que somadas vão dar a mesma quantidade de calor que eu estou fornecendo, tá? A gente não está perdendo energia nesse processo. Não está sendo dissipado, só está sendo transformado. É transformado Em esse, aumento de... Pode falar? é, tipo térmica para cinética ou ao contrário? Ela está sendo de térmica para cinética? Não, não. É o seguinte, ó, ele está recebendo uma quantidade de energia e o aproveitamento dessa energia se dá de duas maneiras. Uma parte
para aumento da energia interna, no caso, né? E a outra parte para a realização de trabalho. Porque você imagina, como é que o gás ia empurrar o êmbolo para cima, certo? Se antes disso a temperatura não aumentasse, e o aumento da temperatura, eu estou falando de um aumento da energia interna, e aí sim esse gás tivesse uma força suficiente, por conta desse aumento da energia, para empurrar o êmbolo para cima. Então, primeiro precisa acontecer o quê? Um aumento nessa velocidade das partículas, nesse aumento da energia cinética, para depois sim ter uma força suficiente para empurrar o êmbolo para cima. Então é tipo uma causa e consequência, né? Isso mesmo. Ah, tá, entendi Mesmo. agora. Beleza, obrigadão, hein, professor. Agora foi. Imagina, que isso. Tanto é que essa equação aí, ó, ela não tem mudança de unidade de medida. Nessa equação que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é igual a trabalho mais ΔU, o que é uma quantidade de energia. Tá? Vou colocar as unidades aqui em vermelho. Tá? Isso aqui é joule, no SI. O trabalho é medido em joule, porque é uma energia. O ΔU é uma energia, é energia interna, que também é joule. Lembra da energia cinética? A gente calcula em joules. Então, unidades de medida. Joule é igual ao quê? Joule mais joule, certo? Não modifica as unidades de medida. Quando a gente vai modificar, quando a gente tem uma divisão, quando a gente tem uma multiplicação ali, mas a gente só tem uma soma. Então, energia é igual ao quê? Energia. Então, temos uma conservação de, só escrever aqui, ó, a última coisa, energia interna, ó, gente, ó, não varia, tá? Se a temperatura não muda, não muda o grau de agitação das partículas. Então, a energia interna continua igual. Então, a energia interna não varia. Beleza? Deixa eu ver só o chat aqui. Se alguém queria perguntar alguma coisa. Na última linha, o ΔU não deveria ser constante. Isso, aqui se a temperatura não varia, ΔT é igual a zero, né? Ou seja, temperatura constante, é um processo isotérmico, André. Se o processo é isotérmico, foi antes de eu escrever. Ah, tá. Beleza. Valeu. Tranquilo. É que eu fui migrar para outro dele. Beleza, então só ver se é que eu só faço uma. Quando eu tô fazendo uma coisa, o mundo ao redor fica. Sofro de dois problemas, né, gente? Homem e físico. Aí, se eu tô pensando numa coisa, eu vou consigo visualizar. Bom, faz parte. Se a temperatura diminui, ΔU menor que zero, energia interna diminui. Se a temperatura não varia, ΔU igual a zero, energia interna não varia. Beleza, tá certinho aí. Ok, galerinha. Bom, utilizando então desses conhecimentos aqui que a gente teve nesse primeiro momento, então a gente aprendeu aqui agora, né? E o trabalho, dado por esse primeiro princípio da termodinâmica, né, uma equação aí de conservação de energia. Na apostila de vocês, tem um resuminho aí na página 136, bem parecido com esses que eu fiz aqui agora, tá? A única coisa que está acrescentando aqui, ó, e vamos acrescentar aqui também, eu vou pegar até da apostila para a gente ganhar um tempinho na hora de fazer os exercícios, que é o seguinte. Vou pegar aqui. É quando a gente relacionou aqui, né? Volume com trabalho. Relacionamos temperatura com energia interna. Agora, a gente vai ver aqui agora como é que fica o quê. E quando eu falo como é que fica o quê, gente? Quando eu falo como é que fica o quê, eu não estou fazendo uma pergunta, tá? Estou falando o que é a energia aí trocada com o meio externo. Eu falo como é que fica o quê? Aí, pessoal, como assim, professor?
falo, não, como é que fica o quê? O quê, o quê? Parei. Então, ó, a seguinte situação vai ficar. Se o gás recebe calor, a gente tem então o Q maior que zero, está recebendo energia. Tá? Se ele cede calor, então, se ele cede calor, tá resfriando ali, por exemplo, né? O Q é menor do que zero. E se ele não troca calor, nesse processo? Eu só, por exemplo, eu não coloquei ali, gente, ali naquele aplicativo que eu mostrei para vocês, eu nem coloquei uma chama ali embaixo do gás para aquecer ele, tá? E nem coloquei um gelinho ali embaixo para tirar calor dele, para resfriar ele. Não fiz nenhuma coisa nem outra. Eu só peguei, por exemplo, minha mão e fui pressionando o gás, né, empurrando ele para baixo. Só isso. Então ele não está trocando calor com o meio externo. Quando ele não troca calor com o meio externo, né, a gente diz que o Q é igual a zero. Olha lá, não troca calor, o Q é igual a zero. Então nessa formulinha aqui, ó, Q é igual a trabalho mais ΔU, que é o primeiro princípio da termodinâmica, e a gente vai fazer o seguinte, vai atribuir o valor zero aqui para a quantidade de calor, porque não está sendo trocada com o meio externo. Então vai ficar assim, ó, trabalho é igual a menos ΔU, por exemplo. Tá? A única coisa que eu fiz aí foi colocar o valor zero no lugar do Q. Só isso. Tá? Bom, aí pensando nessas informações todas que a gente viu aqui agora, a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Alguns exercícios. E uma coisa que é importante, gente, para a gente calcular aqui essa variação de energia interna, né? E essa energia interna está relacionado, né, com a soma das energias cinéticas médias das partículas. A gente tem que lembrar lá da aula passada de uma equação que a gente obteve, né, para a energia cinética das partículas, tá? Não sei se vocês vão se lembrar, que era 3 meios de nRT. Então, a energia cinética média lá das partículas, né, era nRT. Assim, ó. Era essa equação. Ou a gente poderia utilizar, lembra, outra equação, que é, o que é nRT? O que é isso lá da equação de Clapeyron? nRT é a mesma coisa que P vezes V. Não é isso? PV é igual a nRT? Que teve gente que quando eu disse de jeito né, de lembrar dessa equação, pessoas que torcem para um determinado time ficaram muito nervosas comigo, mas beleza. Faz parte, a gente também não pode agradar 100%, né? A gente também tem que divergir para ter um pouco de emoção e graça nas relações. Então, senão fica entediante. Bom, aí é isso. Show. Então, essa energia a gente pode calcular como 3 meios de nRT. Pensando todas essas equações, ó, eu vou até deixar aqui já preparado, não vou tirar essa tela aqui, para a gente consultar na resolução dos problemas. Eu vou lá na página, a gente vai partir para a resolução dos problemas, gente, dessa primeira parte, tá? Lógico que essa aula continua, a gente vai falar depois aí do gráfico da transformação adiabática, vamos falar do segundo princípio da termodinâmica, lá das máquinas térmicas, do ciclo de Carnot, para a gente fechar tudo isso, tá? Mas aqui, como são aulas, é bem extenso, né? A gente tem que fazer essa separação aqui, e na medida que a gente faz essa separação, a gente vai subindo um degrauzinho de cada vez, vai ficando cada vez mais sólido esse conhecimento na nossa cabeça, porque quando a gente vai aprendendo os novos, a gente tem que retomar os conceitos antigos, então a gente vai fazendo aquela revisão, putz, e aí fica show. Então, vou colocar aqui o primeiro probleminha, que é lá da página 138. Deixa eu colocar aqui. 138 da apostila.
Então, os problemas de termodinâmica são muito legais de fazer, assim, são gostosos de fazer. Acho que a gente vai ver que é um pouquinho mais complicadinho, né? A gente vai ver, mas se estão fazendo medicina, a gente tem que aprender tudo. Estão estudando para medicina, né? Então, um tempinho para vocês darem uma lida. Tirar um pouco aqui essa máscara do Zoom, porque já deu, né? Show. Também vou tirar isso aqui também. Vou deixar só um fundo aqui. E aí, gente? Conseguiram? De boa? O primeiro ele fala dos trabalhos, né? Dos trabalhos. Fala, um gás ideal em um estado inicial I pode ser levado a um estado final F por meio dos processos 1, 2 e 3, tá? Então, não é tudo ao mesmo tempo, hein, gente? Ou ele vai pelo processo, pelo caminho 1, ou ele vai pelo caminho 2, ou ele vai pelo caminho 3. Sejam W1, W2, os trabalhos, os modos dos trabalhos, né, realizados pelo gás nos processos 1, 2 e 3, com base nessas informações, é correto afirmar que ele quer saber a ordem aí, né? Então, gente, lembra que eu falei para vocês, o trabalho, ele pode ser calculado nos processos que são isobáricos pela formulinha P vezes ΔV, pressão vezes variação de volume. Ou ele pode ser calculado por meio da área do gráfico, certo? Que gráfico que é esse? Pressão por volume. E esse gráfico é um gráfico de pressão por volume? É. Então, gente, em muitos problemas de termodinâmica, muitos problemas, vocês vão ter situações como essa, que ele vai fornecer para vocês um gráfico, tá? E na maioria das vezes, esse gráfico é de pressão por volume. Então, vocês já sabem, gráfico de pressão por volume, quando a gente faz a área, a gente encontra o trabalho. O trabalho, lembrando, está relacionado com o que, gente? Com o volume. Se o volume aumenta, trabalho positivo, trabalho realizado pelo gás. Se o volume diminui, trabalho negativo, é o meio que realiza trabalho sobre o gás, tá bom? E se o volume não altera? Se o volume não altera, então o sistema não troca trabalho. Pois bem, então vamos lá, né, nesse exercício novamente. Tinha colocado aqui. Tem que voltar para ele. Beleza. Então, galera, é um gráfico de pressão por volume. Não temos aqui os valores, mas temos como afirmar aqui algumas coisas. Pelo caminho 1, a gente pode calcular o trabalho, que é a área deste gráfico. E quando eu falo a área, acho que vocês já usam esse conceito lá na dinâmica, lá, né, na mecânica, que é, quando eu falo área, é toda a área que está embaixo da curva, toda a área. Então, quando eu falo no processo 1 aqui, ó, eu estou falando dessa área aqui, gente, ó. Ó, o processo 1 é esse, ó, venho aqui e depois desce, tá? Para chegar no estado final. Então, é tudo isso aqui, ó, até aqui embaixo.
Deixa eu, melhor, vou fazer isso aqui, ó. É isso. Processo 1 é isso aqui, ó. Essa área. Seria, se eu tivesse aqui, ó, exemplo, eu vou dar valores para vocês aqui, ó. Se eu tivesse 1 e aqui 3 de volume, e aqui a pressão fosse 2, tá? Qual que seria a área dessa figura? A área desse retângulo. Seria a base 2, que é 3 menos 1, tá? A base é 2, que é 3 menos 1, vezes a altura, que é 2. Então, 2 vezes 2 seria 4. Aí, 4 joules lá, tem que ver as unidades de medida que o problema ia nos fornecer, tá bom? Mas no SI, trabalha em joules. Beleza? Então, o gás no caminho 1 vem por um processo a pressão constante, tá? E depois acontece o que aqui? Ele vem num processo a volume constante, beleza? Então, nessa parte aqui, ó, o trabalho é 0. Nessa parte aqui, ó, pelo caminho 1. Nessa parte o trabalho é 0. Por que é 0? Porque não houve variação de volume. Então, o trabalho total, gente, ele é a soma dos trabalhos parciais. Beleza? Então, o trabalho total é a soma dos trabalhos parciais. Trabalho 1, mais trabalho 2, mais 3, enfim, quando estiverem. Bom, beleza. Gente, qual é a maior área, né, embaixo da curva aqui? Qual é a maior área? Qual é o caminho? A maior área é o caminho 1. Qual é a área do caminho 2, gente? É isso aqui, ó. É essa área aqui, ó. Toda essa área aqui do caminho 2. Tudo isso. E qual é a área do caminho 3? Caminho 3, aqui, ó, é volume constante, né? Então não conta, trabalho igual a 0. Então do caminho 3 é só isso aqui, ó. Beleza? Então a maior área, já que o trabalho é igual à área do gráfico de pressão por volume, né? A maior área é a área 1. A área intermediária, que seria o trabalho intermediário, seria o processo 2. E o último, processo 3. Então, letra A nessa questão. Tá? Uma questão bem tranquila aí de início. Vamos para a questão 2. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Questão 2, tá aí, gente. A respeito da energia cinética média por partícula de um gás perfeito, podemos afirmar que, né? Então, gente, esse exercício aí, esse 2 aí, a gente tem que conhecer praticamente a fórmula, né? A gente conhece a fórmula da energia cinética por partícula, a gente descobre qual é a dependência dela. Então, a gente pode calcular a energia cinética como, né? É 3 meios de nRT ou 3 meios de PV. Beleza. Vamos ver. Letra A. Depende exclusivamente da temperatura e da natureza do gás? Não. Depende da temperatura, sim. Mas agora, da natureza do gás? Não. Depende exclusivamente da temperatura e da pressão do gás? Não. Não depende da natureza do gás, mas exclusivamente da pressão? Exclusivamente, gente, da pressão? Não, né? Pressão produto, pressão por volume. Depende exclusivamente da temperatura, não dependendo da natureza do gás? Sim, aí sim. Então, depende exclusivamente, né?
da temperatura, mas não dependendo da natureza do gás. Então, a letra D. Depende exclusivamente do volume? Não. O volume é o produto, pressão, volume, né? Então, a 2 aí, uma questão conceitual, na qual a gente, somente conhecendo a equação da energia cinética, a gente resolve ela numa boa. Questão 3. Vou colocar aqui para o lado. E uma lidinha na questão 3, gente. Bom, e aí, gente, na questão 3, tranquilo? É facinho, né? Ela diz o seguinte aí, transfere esse calor a um sistema no total de 200 calorias. Esse é o quê? E agora foi pergunta ou é o valor da, né? Esse é o quê, né, ó? A quantidade de calor que foi transferida, ó. Então, o sistema está recebendo aqui 200 cal. Beleza. De energia, né? Verifica-se que o sistema se expande, realizando um trabalho de 150 joules. Então, ó, está expandindo, né? O volume está aumentando, certo? Realizando um trabalho de 150 joules. Beleza. Expansão, gente, volume aumenta. E compressão? Volume diminui. Então, essas são as palavrinhas aí que a gente vai ver bastante. Expansão, o volume aumenta, tá aumentando o volume. E compressão, volume diminuindo. A energia interna aumenta, né? Então, ó, a energia interna aumenta. Considerando, vamos colocar aqui, ó, delta U maior que zero, tá? Essas são as informações denunciadas. Considerando um cal igual a 4 joules, qual é a quantidade de energia transferida ao sistema em joules? Nossa, gente, a energia transferida foi de 200 calorias. 200 calorias, né? Então ele quer saber isso aqui em joule. Aí ele deu lá a conversão. Então é só multiplicar por 4. 800 joules de energia. Beleza. B. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação de energia interna. Então, Q é igual a trabalho mais delta U. Delta U 800 é igual a 150 mais delta U, que é a variação de energia interna.
E a variação de energia interna é 800 menos 150. Fazendo isso, o valor vai dar 650 joules. Beleza? Vamos fazer aqui a última de hoje, que é a 4. O dia que vai terminar no horário? Vai. Meu, como sempre, né, professor? Lógico, isso mesmo, como sempre. Vocês, ainda bem que vocês me conhecem, tipo, me conheceram muito bem, né, ao longo desses tempos. Sabem que eu sou assim mesmo. Sim, conhecemos muito bem. Fico contente quando vocês falam assim, né, porque demonstra que vocês têm um carinho grande por mim, me conhecem, tal, sabe que eu não sou de terminar depois e atrapalhar nada. É uma característica minha, gente. Mas o que? Cada um tem uma característica, né? Eu tenho essa coisa de ser muito pontual. Faz conta que é, né? Deixa eu diminuir aqui, senão não vai caber lá. Beleza. Então já está aí projetado, será? Já, tá na tela aí, né? Tá cortado, professor, uma parte. Não sei se é só para mim. Vou pagar os almoços aí, é sacanagem. Pô, aí eu vou ficar devendo. Tá. Bom, veja se agora tá certinho aí apareceu aqui o começo do enunciado. Da 4. Agora tá certinho, acho. Certinho? Tá. Então, gente, ele quer que a gente julgue os itens aí, né? Quem tá com a apostila aí, ó, tem que julgar, tá? Ver se é verdadeiro ou se é falso, tá? E marcar quais que são as corretas. Então, vamos ver aqui. Sistemas termodinâmicos que utilizam gases que movem cilindros estão presentes no cotidiano das pessoas em dispositivos tais como motores de combustão interna, né, motores a vapor, compressores de geladeiras e condicionadores de ar, entre outros. Durante seu funcionamento, todos esses dispositivos passam por várias fases, em ciclos que mudam seus estados termodinâmicos. Imagine um mesmo gás ideal em 3 dispositivos dessa natureza, que vão de um estado 1 para um estado 2, por 3 processos diferentes, tá? E eles estão representados nas figuras a seguir. Então, de estado 1 para o estado 2. Aqui, ele vai do estado 1 para o estado 2, mantendo a pressão constante, depois mantendo o volume constante. Aqui, ele vai do estado 1 para o estado 2, de forma que a pressão vai diminuindo e o volume vai aumentando. A gente pode ver nesse gráfico aqui. E no processo 3, aqui na figura 3, deixa eu colocar para o lado, ele vai do estado 1 para o estado 2 através de uma isoterma. Lembra que essa característica aqui no gráfico de pressão por volume, né? Essa curva que a gente chama de hipérbole equilátera, ela é uma isoterma, onde a temperatura se mantém constante. A gente sabe aqui no processo 3, que ele foi de um estado 1 para o estado 2, a pressão diminuindo, o volume aumentando e a temperatura se mantendo constante. Então, considerando esse sistema, né, analise as afirmações abaixo. Afirmação 1. Em todos os 3 processos, né, o trabalho é realizado pelo gás. E aí, gente, vamos voltar aqui nessa explicação aqui que eu tinha feito com vocês, ó. Trabalho realizado pelo gás. Então, quando que acontece isso?
o trabalho ser realizado pelo gás? O gás realiza trabalho sobre o meio, trabalho realizado pelo gás. Então, qual é a condição para isso acontecer? A variação de volume tem que ser o quê, gente? Tá? Então, o volume final tem que ser maior do que o inicial. Vamos verificar isso aqui? Se o volume final é maior do que o volume inicial nas três. Vamos ver para isso acontecer? Então, aqui, ó, o V2, que é o volume final, é maior do que o volume inicial. O volume V2 aqui, ó, é maior que o volume inicial. Na figura 3, o volume 2 também é maior que o volume inicial. Então, correta gás. Se tivesse diminuindo o volume, gente, lembra como é que é? É o meio que realiza trabalho sobre o gás. Então, a gente teria um ΔV negativo. 2. Em todos os três processos, a temperatura final do gás é mais baixa do que a temperatura inicial. Gente, me diga aí um desses processos aí, ó, onde a temperatura, onde dizendo que ela é falsa. Olha lá, em todos os três processos, a temperatura final do gás é mais baixa. O que acontece na figura 3? A temperatura, lembra que isso aqui é uma isoterma? Então, se é isoterma, a temperatura final é mais baixa? Não, né, gente? A temperatura final é a mesma da inicial. Então, nesse caso aqui, ó, não temos uma temperatura final mais baixa, temos a mesma temperatura no início e no fim. Então, falso. A variação da energia interna do gás foi maior quando o sistema percorreu o caminho apresentado na figura 1, tá? Então, gente, na 3, os processos, eles vão sempre aí de 1 a 2, né? De 1 a 2. Então, em todas as situações aí, gente, já que eles vão de até 2, eles vão sempre acabar com a mesma energia interna. Porque o início é sempre em 1, o final é sempre em 2. Então, não... aqui ele fala, a variação de energia interna do gás foi maior quando o sistema percorreu o caminho 1? Não. O que quando ele percorreu o caminho 1 aqui? O que a gente pode dizer que é maior quando foi pelo caminho 1? Alguém tem uma ideia? Trabalho. O que é maior quando foi pelo caminho 1? O trabalho. Isso mesmo. Isso, perfeito. E aí, isso já é até a resposta da 4, né? A 4 ele fala aí, o trabalho realizado em cada um dos processos é diferente, sendo máximo no processo representado na figura 1. Por quê? Na figura 1 tem a maior área sob a curva, tá? Neste gráfico que é de pressão por volume. A maior área do gráfico de pressão por volume corresponde ao maior trabalho, tá? Então aí, gente, a gente tem como resposta que as afirmações que estão corretas aí, né, são as afirmações 1 e 4. E isso aí fornece para a gente gabarito B, tá? Gabarito B da apostila aí. Deixa eu só colocar aqui no meu. Professor, a energia Diga. interna dos três são diferentes, né? Ou são iguais? Eu me perdi nessa parte diferente, né? Não, a energia interna deles é a mesma, porque quando eles vão de um estado inicial 1 para um estado final 2, e esta mudança é a mesma, ó, aqui, David, ó, P1, V1 por T1 é igual a 2, V2 por T2. Eles estão iniciando no 1 e estão acabando aqui no 2. Então, como eles estão nas três figuras, sempre está iniciando no 1 e terminando no 2, sempre iniciando no 1 e terminando no 2, ó. Aqui, por exemplo, né? Aqui ele tem P2, V2 aqui. Aqui ele tem P2, V2. Aqui ele tem P2, V2. Então, a temperatura deles
relacionada aos 3 gráficos, né, que começa no 1 e termina no 2, ela estará mantida, ou seja, a energia interna deles se mantém, porque eles sempre estão saindo do estado 1 e indo para o estado 2. E no estado 1 e no estado 2, a gente tem P2V2, P2V2 e P2V2. Mas, professor, tipo, Diga. o terceiro eu até entendo porque, tipo, é isotérmico, então não tem variação de temperatura. Mas, tipo, a um e a 2, elas não teriam que ter, tipo, uma variação de energia interna diferente do que a De, 3 e tal? uh-huh. Já que, Deixa eu, tipo, energia... Pode falar, perdão. deixa eu então, eu vou colocar aqui a equação, então, para ficar mais fácil de responder isso, tá? Então, ó, no processo 1, a gente tem P1, V1. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho e avançar aqui um pouquinho. Opa, um minutinho. Aí. Tá. Aqui, ó, no processo 1, a gente tem P1, V1 igual a P2, V2. A equação lá geral dos gases perfeitos. Beleza? Eu não sei qual é a temperatura aqui no estado 1, tá? Eu não sei qual é a temperatura aqui no estado 2, beleza? Mas qual é a condição para isso acontecer? Porque também no estado, na figura 2, o que eu tenho na figura 2? Eu também tenho, ó, P1V1 igual a P2V2 na figura 2. Eu tenho isso, tá? Aqui, ó, P1V1 é igual a P2V2. E na figura 3, eu também tenho, ó, P1V1 e tenho esse ponto 2, que é P2V2. Então, nas 3 figuras, eu tenho a mesma situação, né? E qual é a condição, né, para acontecer isso? Então, ó, qual é a condição? Né? Então, vou colocar P1V1 é igual a P2V2, por exemplo. Digamos que a pressão aqui, ó, no 1 seja 5, tá? Seja 5 e o volume seja 2. Vamos colocar valores. Então, ó, 5 de pressão e volume 1 seja 2. E depois, no estado 2, a pressão diminuiu de 5 e foi para 2. Agora aqui é 2 e o volume agora é 5. Beleza? Então, qual é a condição aqui, no caso da temperatura aqui, ó? Qual é a condição aqui? 5 vezes 2 é 2 vezes 5. Então, para isso aqui ser uma igualdade, essa temperatura tem que ser igual a essa. Certo? Essa é a condição. E aí, essa temperatura sendo igual a essa, a temperatura não está variando, e se a temperatura não variar, o que acontece? A energia interna não varia. Porque a energia É que, interna... tipo, Pode eu falar. fui muito pelo gráfico, sabe? Já que não tem Ah, sim. inclinação, eu pensei, não deve ter temperaturas iguais, mas agora eu entendi, Sim. né? Beleza. Putz. Mas, professor, só mais uma coisa. Diga. Então, já que, tipo, a energia interna é constante, então o que varia é o trabalho e a quantidade de calor, né? Isso, perfeitamente. Ah, Isso tá. mesmo. Legal, justo. Beleza, A beleza. gente, na primeira lei, né? Beleza, gente. Galerinha, na aula que vem, a gente vai continuar, né? Vamos retomar esses conceitos aqui, porque a gente vai precisar partir deles, né? Para dar voos um pouquinho maiores, tá? Para a gente entender alguns processos um pouquinho mais complexos que o de hoje, mas vamos que vamos. Tá? Tem coisas também que são mais complexas, mas tem coisas que também são mais fáceis, como, por exemplo, quando a gente for estudar máquinas térmicas. Aí vai ficar mais tranquilo também. Beleza, gente? Então, espero todo mundo aqui na próxima quinta. Bom almoço para todo mundo, tá? Consegui terminar no horário de Londres. Zoeira. Passou exatamente 2 minutos, hein? Ai, gente. Beleza. Bom almoço aí para todos vocês aí. Quinta-feira que vem, espero todo mundo aqui para a gente continuar. Valeu, gente. Um abraço aí. Beleza, brigadão, professor. Bom final de Obrigado semana, hein? para vocês também.
Passou 2 minutos e uns segundos, hein?